Voltar parece ser mais difícil do que começar do começo. Mas voltamos. É um privilégio poder voltar para esse lugar de conversa, de reflexão e de ponderamento daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. E foi um período de pausa, foi uma pausa necessária, foi uma pausa programada e tudo tem propósito diante do Senhor. E esse vídeo especificamente é para aqueles que estão perdidos em relação ao seu chamado, ok? Então se você está perdido, fica aqui que a gente vai refletir sobre isso. Isso foi algo que eu entendi nesse período de pausa, porque a gente vem de um contexto, às vezes, cristão, cheio de dúvidas e questionamentos sobre para onde o Senhor quer nos direcionar, para que área, para que caminho o Senhor tem preparado e nos chamado para agir conforme aquilo que Ele confiou nas nossas mãos, né? Os dons, os talentos. E acontece que há no nosso meio uma hipervalorização do chamado. E isso a gente precisa desmistificar logo de cara, porque há uma hipervalorização no sentido de que uma vida bem vivida é apenas uma vida onde a gente faz coisas para Deus. Coisas no sentido de pregação, louvor, tá sempre na igreja, e onde uma vida ordinária e comum ela é menosprezada. E em alguns casos cria-se até uma glamorização em torno de todo esse chamado. E tudo isso vai gerando esse aumento de um certo ego. E cai num lugar muito errado, muito antibíblico. Porque a gente coloca a busca da nossa vida com Deus pelo chamado e não por amor a Ele. É uma busca em busca daquilo que o Senhor pode fazer através de nós e não em nós. Então a gente precisa entender algumas coisas e desmistificar isso. Porque a Bíblia é muito clara. A primeira coisa é que existe um chamado. A Bíblia vai dizer que uns são chamados mestres, outros profetas, outros evangelistas. Então a Bíblia vai trazer áreas onde o Senhor chama e capacita, direcionando para aquela área. E aí, claro, esse propósito ele se manifesta de diferentes formas, o chamado ele se manifesta de diferentes formas porque tem algo que Deus te entregou e que Ele confiou a você para ser gerado e ser frutificado. Tem um dom que foi entregue a você que vai ser gerado frutos através do seu caminhar com Deus. Só que eu preciso que você dê um passinho atrás, porque é muito fácil a gente cair num lugar de colocar o chamado como a coisa mais importante da nossa vida. Quando a gente está nessa pira, às vezes, do chamado, é porque a gente está colocando esse chamado, às vezes, na frente do Senhor. E a vida cristã não é uma vida de viver em busca de um chamado. A vida cristã é uma vida de relacionamento com o Pai, de intimidade, de profundidade, de conhecê-lo e, a partir disso, frutificar. Até porque a mesma Bíblia vai nos dizer que muitos naquele dia dirão: Senhor, eu fiz isso em Teu nome, eu fiz aquilo em Teu nome. E o que Ele vai dizer para essas pessoas é: eu não vos conheço. Porque mais importante para o Senhor do que aquilo que a gente faz para Ele é que a gente o conheça e que Ele nos conheça. Então, se a gente chega diante do Senhor com 1001 coisas, com grandes chamados, com grandes propósitos que a gente fez, com um ministério que andou o mundo inteiro, mas a gente não teve relacionamento com o Pai, a gente vai ouvir dele: eu não vos conheço. Por isso eu preciso que você grave uma frase na sua cabeça e essa frase ela conduza a sua vida. E você entenda que mais importante do que o seu chamado é a sua devoção. John Piper ele vai escrever sobre devoção e ele vai dizer que a devoção ela é a afeição cristã, ou seja, é um afeto cristão expressado em ações. Que ações são essas? Oração, leitura, meditação, jejum, todas as disciplinas espirituais. Então, é como se a gente pegasse todo o nosso amor por Cristo e expressasse isso em ações concretas no nosso dia a dia. Então, em suma, a devoção é o nosso relacionamento com o Senhor, é a nossa busca em conhecê-lo. Então, fala da nossa entrega, fala do nosso zelo, fala da nossa proximidade com o Senhor, de viver para a glória dele e manifestar essa glória no nosso dia a dia. É muito mais do que um chamado para pregar, é muito mais do que um chamado para cantar, é um chamado para viver uma vida para ele e uma vida com ele. É claro que uma das formas de a gente amar alguém é a gente fazendo algo por ela. Isso é ok. A gente vai ver a Bíblia dizendo que a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Só que a grande questão aqui é que amar uma pessoa não é primeiramente querer fazer coisas para ela. Amar uma pessoa é primeiramente a gente querer se relacionar com ela. Claro, no nosso
mundo, na nossa afeição quebrada e contaminada pelo pecado, a gente tem amores diversos. A gente tem mais amor por umas pessoas, a gente tem menos amor por outras pessoas. Talvez tenha alguém da sua família, do seu convívio, que você diz que ama, mas é uma pessoa que você prefere não conviver tanto. Eu amo, mas amo quando a gente tá distante também. E tem pessoas que você ama e você deseja muito ter essa pessoa próxima. Só que a gente precisa voltar para a Bíblia e ela nos diz que a gente precisa amar a Deus em primeiro lugar. A gente precisa amar a Deus mais do que todas as outras coisas. Isso significa que Deus precisa ser o principal objeto da nossa afeição. Deus precisa ter aquele lugar que ninguém mais tem. Se eu preciso amar a Deus acima de tudo, significa que eu preciso desejá-lo mais que tudo, que eu preciso querê-lo mais que tudo. E muitas das vezes a gente não tá nesse lugar de amar a Deus acima de todas as coisas, porque a gente não tá colocando Deus nesse lugar de prioridade. Porque se eu amo a Deus mais do que eu amo qualquer outra coisa, significa que eu desejo ardentemente tê-lo comigo e conhecê-lo mais do que tudo ao redor. E aqui é um ponto de reflexão. Será que a nossa devoção está nesse nível? Será que o nosso amor por Deus está nesse nível? Porque esse é o primeiro mandamento e é onde muitas das vezes a gente mais desliza. É onde a gente vai ver o povo de Israel mais deslizando, que é na idolatria, que é amar outras coisas no lugar do Senhor. Então eu preciso que você entenda que às vezes a gente está na pira do chamado e eu já estive nessa pira, mas o primeiro lugar, a primeira coisa que é mais importante é a nossa devoção. A primeira coisa que a gente precisa buscar é uma vida com o Senhor. E a partir disso, eu te garanto, o chamado ele vai ficando clarificado. Porque a nossa preocupação não é mais para que área eu vou, mas é como o Senhor quer me inserir na história da humanidade, no que Ele está fazendo no mundo. Porque às vezes o nosso chamado pode ser que seja para ser mestre, né? O mestre é aquele que ensina. Só que isso vai aparecer de diferentes formas na nossa vida. A gente pode ser mestre sendo um professor de escola bíblica, a gente pode ser mestre sendo um pregador, a gente pode ser mestre sendo pastor, a gente pode ser mestre num grupo pequeno, num grupo grande. Então, o chamado por si só, ele pode aparecer de diferentes formas na nossa vida. Mas o mais importante vai ser eu estar conectada com o Senhor e aprender a discernir a voz dele e obedecê-la. Mas se o chamado ainda é uma coisa que fica muito no seu coração e você precisa de uma resposta para isso logo, eu te digo para começar pelos chamados coletivos. A Bíblia, ela não é direcionada a pessoas separadas. Deus chama famílias, Deus chama um povo para ser o seu corpo. Então, quando a gente pensar chamado, às vezes a gente fica nessa coisa, o meu chamado, o meu chamado, o meu chamado, mas começa pelos chamados coletivos. Qual que é o chamado que o Senhor tem para a sua igreja? Para a sua igreja eu digo o corpo de Cristo. Deus o chama a orar, o chama a cantar, o chama a evangelizar e a pregar, a ir e fazer discípulos. Então começa pelos chamados coletivos e você vai ganhando cada vez mais proximidade com o Senhor. Através do chamado coletivo você vai entendendo quais áreas que fazem mais sentido para aquilo que o Senhor está trabalhando no seu coração. E entenda que o primeiro chamado é o chamado a Ele. Então, o mais importante do que o seu chamado é a sua devoção. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo falou com você de alguma forma, compartilhe com alguém, curta, comenta, me conta aí as suas reflexões sobre chamado e devoção. E até o próximo vídeo.